O alinhamento planetário, ou melhor ainda, o stellium em peixes do finzinho de fevereiro. Tá todo mundo falando, né? Então vem cá entender os pormenores e os pormaiores no céu que te acontece. É isso mesmo, é o chamado stellium. Há um agrupamento de vários fatores, um pequeno espaço dentro do zodíaco. E nesse caso, tudo concentrado ali no signo de Peixes. Eu estou falando sobre isso desde o primeiro vídeo, esse aqui, que saiu agora no mês de fevereiro. E eu tinha avisado que eu ia deixar para esta época aqui agora os comentários, as dicas, as informações a respeito dessa poderosa configuração celeste. Poderosa por vários motivos. Para começar, é uma lua nova em Peixes, ocorrendo no dia 27 de fevereiro, especialmente se nós estivermos falando de uma região do horário de Brasília. Em outras regiões isso pode até beirar o dia 28. Pelo horário de Brasília, a conjunção exata da Lua e o Sol dá 21h44, mas não é só a Lua nova, tem esse agrupamento, o Sol, a Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno, tudo concentrado em Peixes, e esse é um evento planetário de grande importância, porque ele é um marco sobre o qual outros ciclos planetários ao longo do ano vão formar aspectos, vão sensibilizar esse ponto onde ocorre a lua nova, juntinho com os demais planetas no signo de Peixes, e tudo que ao longo do ano formar esses ângulos, ou seja, os aspectos, e sensibilizar isso, vai disparar o potencial semente que isso aí representa. E sabendo que um evento disso tem uma importância cabal e é uma lua nova, prestem bem atenção. Temos aqui na Escola Carlos Holanda Astrologia o curso Lunações e Eclipses, que explica outros muitos pormenores e também por maiores desses fenômenos celestes, de uma maneira extremamente acessível, valendo tanto para quem já é muito conhecedor, agregando conhecimento novo, quanto para quem não está habituado, que é totalmente iniciante. Vai aproveitar direitinho o conteúdo. Faz uma visita lá em carlosholanda.com.br. Visto isso, como é que funciona esse stellium aí em Peixes? Isso vai dar uma tônica muito forte para todo ano, como eu já falei, até por conta dos aspectos que vão ser formados. Em Peixes, o simbolismo comporta o seguinte: um aumento exponencial em massas inteiras, né, coletividades inteiras, mas também, óbvio, cada indivíduo vai sentir a sua maneira, uma necessidade maior de evasão, de reclusão, de dar mais tempo para si, para refletir, fortalecem-se muito e ganham muitas repercussões as ações realizadas nos bastidores, isto é, há uma concentração enorme e talvez um potencial de premiação de esforços que vão sendo feitos sem que isso venha totalmente às vistas públicas, mas quando vem aquele pedaço ínfimo que causa um impacto enorme, teve ali meses, horas a fio, dias inteiros, semanas quase sem dormir, de esforço, de trabalho, de abnegação. Também é uma configuração que enfatiza muito a necessidade para uma parcela considerável das populações de buscas de respostas espirituais ou por vias filosóficas para as dores, complicações, contradições da vida humana, ou por uma outra via, por algo que forme significado, unindo a maior variedade possível de experiências vividas nos últimos anos. Se a partir dos dias 26 e 27 e prosseguindo por alguns meses, você se sentir ali muito compelido a se distanciar um pouco mais de coisas exageradamente triviais ou de responsabilidades tão pesadas que estejam lhe causando um mal-estar profundo emocionalmente, não é mera coincidência. Se em ocasiões normais isso já pode ser uma necessidade, diante de um stellium todo concentrado em Peixes, isso é imperioso, porque a resposta emocional e comportamental diante das vastas pressões coletivas, profissionais, econômicas, os medos, os temores diante dos comportamentos na política mundial. Isso é
tão severo, tão grave, que a possibilidade é de aumento exponencial no número de casos de internações psiquiátricas, colapsos em hospitais e também em serviços de saneamento. Haja visto aí uma coisa que no próprio evento Previsões 2025, esse aqui, eu já venho mencionando desde setembro de 2024, ou antes ainda, em outros vídeos, pelo simples fato de haver aproximação do trânsito de Saturno em direção a Netuno. Ambos vão se encontrar no iniciozinho de Áries, mas essa proximidade dos dois no signo de Peixes já tem mostrado suas repercussões. Ou vocês não têm visto aí pontes, estruturas, barrancos, locais muito próximos a localidades com grande quantidade de água que vem ruindo, ou porque as estruturas foram mal feitas, ou porque as ações naturais são muito violentas atualmente com as modificações climáticas. O Stellium também oferece uma oportunidade. Aliás, ele tem aspectos excelentes na sua configuração geral. A primeira oportunidade provém justamente desse problema da sensação e da percepção de um enorme desgaste nas relações humanas, nas condições vitimizadoras das sociedades em geral, ou de um indivíduo para com o outro, pois as já citadas situações de extrema pressão, cobrança por resultados, por ganhos, por destaque, por você ser o máximo, o melhor, etc., estão acabando com todos nós. É como se todo mundo, de repente, tivesse que ser o cúmulo da felicidade, do sucesso financeiro, do bem-estar físico, emocional, familiar. Todo mundo tem que ser um espetáculo. Só que a realidade é cheia de altos e baixos. E esse Stellium justamente chama uma enorme atenção para essa lacuna. Em se tratando das oportunidades, estamos falando de Marte, que está em movimento direto já nessa altura, formando um trígono com vários desses fatores envolvidos no Stellium. Quer dizer, a primeira coisa que vai sensibilizar essa memória cósmica aí do Stellium em Peixes é precisamente um trânsito muito benéfico, dinamizador, encorajador, porém não insano, pelo contrário, bastante pragmático. É preciso também levar em consideração em que casa astrológica de nosso mapa, ou casas, porque pode estar entre duas casas de uma vez, esse Stellium cai. Até porque, por conta do mapa da lunação, os próximos 14 dias ali da lunação são extremamente produtivos. Isso está valendo para nações inteiras. Os mapas relacionados a cada uma dessas nações vão ter esse Stellium caindo em alguma casa, em algum ponto, que vai dinamizar, que vai potencializar, vai concentrar atenções com grande força naquele ponto. Para se ter uma ideia, para o Brasil, esse Stellium cai entre as casas 1 e 2, para o mapa calculado para o Grito do Ipiranga, de 7 de setembro de 1822, que vai mexer bastante com a identidade nacional, com o pioneirismo do país, os esforços pragmáticos de assumir algum tipo de dianteira diante do cenário mundial. E, claro, já estamos até vendo um pouquinho desses efeitos, as incursões poderosas dentro do campo econômico, em todas as instituições voltadas para a área econômica, métodos e sistemas de remuneração. E individualmente, se a gente fizer uma amostragem, mas olhe, você tem que ver isso com precisão numa consulta astrológica que você marca com o seu profissional de preferência. Mas dentro dessa amostragem, se a gente colocar, por exemplo, esse Stellium caindo entre a primeira e a segunda casa do seu mapa, a interpretação é análoga, só que em nível individual. Você pode ver que muitos esforços, muitas iniciativas, especialmente em prol de algo que ultrapasse a sua individualidade, tendem a ser colocadas em prática. E muitos dos esforços que você perpetra para se remunerar também, por conta dos bons aspectos, e dependendo do que você está fazendo, se não depende só da remuneração salarial, pode ter até um acréscimo de recursos. Mas muita atenção para não dar passos maiores que a perna. Se o Stellium cair entre as casas 3 e 4, muito provavelmente você vai repensar seu modo de apreender informações, estudar, lidar com os seus irmãos, com as circunvizinhanças. Às vezes é um momento de reconsiderar um rumo intelectual que você estava tomando, fazer uma bela revisão aí num texto, ou ainda é possível que você faça uma bela alteração dentro da vida doméstica, em casa, vê aí a saúde dos velhos membros da família. Se o Stellium cair entre as casas 5 e 6, veja bem se é de seu interesse ter um aumento do número de pessoas na família através de nascimentos, talvez uma gravidez ou um baita projeto criativo que
dá aquele surto espetacular e você só precisa de um pouquinho de recolhimento para colocar aquilo ali no papel. Mas não deixe de dar uma olhada séria sobre seu estado de saúde, como é que está o corpo. Fazer check-up faz bem. Se cair entre as casas 7 e 8, isso vai afetar seus relacionamentos afetivos, seus contratos. Pode haver uma revisão ali em algum tipo de contrato ou uma bela conversa para retomada, né, para dar continuidade. Como a expectação está boa, mas requer um pouquinho de ponderação, só um pouquinho de cuidado com os investimentos de risco, especialmente se forem feitos de maneira compartilhada com terceiros. Agora, essa mesma posição pode desenvolver bastante seus aspectos intuitivos, do mesmo jeito que quem viu isso na primeira casa. Pode fazer algumas incursões importantes sobre conhecimentos ocultos. Se o stellium cai entre as casas 9 e 10, prepare-se aí para fazer incursões poderosas, talvez uns recuos nos estudos de nível superior ou nas trilhas de aprofundamento filosófico, nos seus sistemas de crenças, no seu norteamento de condições da própria vida, em planos de viagem. Pode ser justamente ali que vale muito a pena você focar. Não esquece que os aspectos estão interessantes. É justamente a fase em que a gente converte um padrão de pensamento com base em um alargamento de horizontes. Às vezes é um pouco desconfortável, mas acaba sendo benéfico. E por conta disso, pode ser que você ganhe uma certificação a mais, uma reputação a mais, mas um grau de responsabilidade imenso, tendo que carregar um pouquinho os outros nas costas. Se cair entre as casas 11 e 12, e aí a gente fecha o nosso olhar por hoje, tudo isso pode afetar bastante os seus planos para futuros próximos ou de médio para longo prazo. Enfim, todos os planos e esperanças para o futuro. Seus relacionamentos com amigos mais próximos ou com os grupos aos quais você se filia, se vincula. E no que tange a 12ª casa, sabendo que há uma tangência importante entre o simbolismo do próprio Peixes com a da casa 12, pode ser um período que exija algumas renúncias provisórias, uns afastamentos provisórios, ter que lidar com pessoas que estão acamadas, hospitalizadas durante um tempinho, ou ainda ter o seu período sabático já agendado durante uma fase do ano, para poder se recompor, para poder se aguentar, para poder se curar e limpar suas mazelas emocionais. Com tudo isso, espero que você tenha tido uma noção, ainda que seja uma visão geral, de como esse stellium afeta você mais ou menos individualmente. Vale muito lembrar que cada ser humano é uma entidade única, que por mais que um ou outro possa parecer brilhar mais, ter mais importância, você, indivíduo, tem a sua importância. É crucial que você exista, que você se dê o respeito, que você se dê a oportunidade de ser humano, de saber que tem vulnerabilidades, que tem mazelas também, mas que também tem coisas brilhantes a oferecer, ainda que seja para um pequeno grupo. Mas é imprescindível. Para aquele pequeno grupo de pessoas, você fez total diferença. É isso, gente. Com isso, a gente fecha o mês de fevereiro e se preparem aí para o mês de março. É o mês em que ocorre o ingresso do Sol em Áries, o Ano Novo Astrológico. Mas aí fica para os próximos vídeos. Um beijo e até breve.